Deus, eu sou da igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos iniciar nossa aula com oração. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos em Sua presença para Te agradecer, Senhor, para Te exaltar, Senhor, na beleza da Sua santidade. Desejamos, Senhor, que o Senhor venha manifestar os dons do Seu Espírito Santo para que nós possamos ministrar esta aula, Senhor, com a Tua sabedoria, com a Tua graça, também discernir, meu Deus, a voz do Teu Espírito Santo, Senhor, nos abençoa e nos dá entendimento, em nome de Jesus, amém. Pode ser, glórias a Deus. Então, meus irmãos, hoje nossa escola bíblica, nós estamos estudando o quarto trimestre de 2025, revista CPAD, lições bíblicas. O tema desse trimestre é Corpo, Alma e Espírito. O título desse trimestre é a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando na sede PRRCE, hoje 1/12 de 2025, lição de número 9 hoje. O tema da lição de hoje é vontade, o que move o ser humano. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, no Ceará. Pode passar. Texto áureo, meus irmãos, vamos ler todos juntos. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Objetivos da lição: explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. 2. Mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. 3. Ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Então, meus irmãos, só voltando um pouquinho, Marlene, no objetivo primeiro, explicar o conceito bíblico. O que é conceito? É uma definição, né? É definir. Então é isso. Sem desejo ou vontade, não há motivação. E via de consequência, ação. Então, toda ação, né, tem que ter acontecido uma vontade dentro da pessoa. A pessoa não faz as coisas sem vontade, tá certo? E essa vontade sempre será alimentada por pensamento, sentimento e desejo, tá certo? E é nesse campo que nós temos que ficar atentos, né? Quando estiver ouvindo, quando estiver vendo, já vai negando, não, isso não é bom, não, eu não quero, ou então pedindo ajuda, pedindo conselho, para não se deixar ser envolvido. Pode passar. Não está passando, não? Não. Pode ler. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originariamente nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderimos voluntariamente. Salmo 143:10, Lucas 22:42. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom. Guie-me por terra plana. Salmo 143:10. A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana, por meio do arrependimento. Atos 3:19. Amém. Então, como eu estava falando, da vontade, tem esse outro ponto aqui que é interessante. Fazer a vontade do outro.
foi o que a irmã Rita colocou aqui. O próprio Jesus disse: eu não quero fazer a minha vontade, eu tenho uma vontade, mas eu quero fazer a tua, né? Então, isso é interessante também, porque às vezes as pessoas fazem as coisas sem vontade, mas para agradar a outro, certo? E se a pessoa fizer o bem pela vontade do outro, ela vai colher também o bem. Se fizer o mal pela vontade do outro, vai colher também o mal pela vontade do outro, né? Então, assim, a relação do homem com Deus, antes dele realmente se converter, né, que é realmente se entregar para o Senhor, quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa a ler a Bíblia, ouvir, receber estudo, começa a ter um envolvimento com as coisas de Deus, começa uma luta dentro da pessoa, porque ela deseja, ela quer uma coisa, e ela está vendo que Deus, o Criador dela, quer outra coisa, né? O desejo de Deus é um, o da pessoa é outro, a vontade de Deus é um, a vontade da pessoa é outra. Então fica esse dilema, né? Faço ou não faço, eu não consigo, mas Deus, o Espírito Santo vai trabalhando, né? E aqui no livro de Salmos 143:10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, né? Então, no início da nossa relação com Deus, é assim que acontece, né? A pessoa, poxa, mas isso não agrada a Deus, e aí ela começa a pedir: me ajuda, Deus, eu quero fazer tua vontade, né? Ela chega ao ponto de se decidir: não, a partir de hoje eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor, né? A conversão, ela tem uma figura de linguagem, uma figura assim de uma imagem para a gente pensar. A conversão, você pode imaginar o seguinte: você está indo aqui nessa rua, nessa direção, e o certo não é ir nessa direção, é ir nessa outra direção, é voltar na rua ou na estrada, né? Então, quando eu estou indo nesse sentido, que eu mudo, eu estou convertendo, né? É uma conversão. Então, assim é a vida. Eu estou fazendo segundo os meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos, minha vontade. Eu estou indo numa direção na minha vida. Aí eu encontro Deus, a palavra, a revelação, o Espírito Santo, os ensinos, e eu descubro que eu estou indo na direção errada. A minha vontade de ir por aquele caminho, agora eu entro em choque. Eu digo: não, mas está errado. Eu estou pensando, sentindo, estou fazendo errado. Quando eu decido que eu quero fazer o certo segundo Deus, eu estou me convertendo. E quando nós nos convertemos, ou o Espírito Santo nos converte, e nós decidimos realmente fazer a vontade de Deus, meus irmãos, aí começa uma relação mais íntima, mais profunda com Deus, e a vida com Deus vai se tornando mais fácil, né? Vai diminuindo. A carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto, né? Então, às vezes a pessoa, isso acontece com quase todos, né? A gente chega na igreja, começa a ouvir as pregações, os ensinos, começa a ver o que é certo, o que é errado, e a gente diz: eu não vou conseguir ser crente, não. Não vou conseguir, não, né? Mas quem nos dá essa capacidade, irmão, de fazer a vontade de Deus é o próprio Deus. Jesus diz que não tem nenhum homem bom, bom é Deus, amém? Então, nós não precisamos ter medo de ser crente, de servir ao Senhor. Eu estou falando assim porque outras pessoas que não têm ainda uma vida com Deus íntima, ela pode ficar assim meio atônita, né? Mas é isso, a partir do momento que eu e você tomamos a decisão de entregar nossa vida ao Senhor, você vai ver que no início ainda vai ter muitas dificuldades, mas depois vai ficando melhor, e chega um momento que você tudo, assim, o Espírito Santo vai falando, você vai colocando tudo em prática, aquilo vai te dando alegria e prazer, e é isso, amém? Pode passar. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Mateus 16:24. É o livre-arbítrio funcionando. Hebreus 2:3, do 7 ao 13. Apocalipse 22:17. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24.
salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2:3. Amém. Então, olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? O próprio Jesus, na forma humana, mas ele era Deus, né? Ele traz o pensamento de Deus para nós. E aí Jesus diz aos seus discípulos, e diz para nós, continua falando comigo e com você: se alguém, qualquer pessoa, alguém é qualquer pessoa, quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, né? Então, esse renunciar a si é negar a si, é esvaziar de si, das vou mais viver, a minha vida vai ser anulada. Não, está se falando de desejo, de sentimento, de vontade que não é boa, que não são boas, né? E agora o parâmetro, né, não é o eu acho, o que o outro acha, o que a sociedade pensa, não. O que nos importa agora é a vontade de Deus. Então, quando Jesus diz assim, quiser vir após mim, quiser me seguir, quiser viver comigo, quiser viver realmente com Deus, uma vida com Deus, só vai dar certo se você nós priorizarmos a vontade de Deus, tá? Então hoje o que é que acontece hoje? Qual é o dilema? O dilema é ou não é, vou ou não vou, tá certo ou errado? O dilema hoje tá? Servir a Deus do meu jeito, não dá certo, né? Mas muitos que confessam Jesus vivem assim, mas isso não importa. A forma de vida que nós temos que definir para nós não é que as pessoas vivem, mesmo dizendo crentes, servos de Deus, não, é o que a Bíblia diz, é o que Deus pensa, tá? Então essa é a grande confusão que existe nos dias atuais, na mente de muitos cristãos, querer se comparar com outras pessoas. Não, nós temos que se comparar com a Bíblia. A Bíblia é o nosso espelho, amém, irmãos? É nela que eu tenho que me ver, tá certo? A Bíblia é o filtro, é ela que eu vou filtrar aquilo que realmente eu quero para a minha vida de Deus, sobre Deus, tá? E não as pessoas. Claro que tem pessoas que temem a Deus, que são exemplo. Vamos pegar a palavra do apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores, não foi? Mas o que foi que ele disse? Como eu sou de Cristo. Você tem que imitar quem? Quem imita Cristo. Você tem que imitar quem? Quem procura fazer a vontade de Deus. Mas infelizmente, se nós não vigiarmos, escolher a opinião de alguém que concorde comigo, certo ou errado. Não é assim? Quando alguém chega e diz, olha, irmão, a palavra de Deus, não venha me julgar. Quando ele sente que vai arrepender, não venha me julgar, né? É assim, tá? Lá vem o perfeito, lá vem o santão, né? Agora você, né? Não, estou só observando a palavra do Senhor, tá? Então a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, deixou de ser a referência absoluta. O que é absoluta? Que não tem outra referência. Se Deus falou, irmão, se a palavra está falando, é a vontade de Deus, encerrou o assunto. Não, de forma nenhuma, tá? Então aqui em Hebreus 2:3 diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, né? Então, como é que nós vamos escapar da condenação eterna se nós não aceitar essa proposta maravilhosa de salvação em Jesus Cristo, da palavra de Deus revelada, né? A vida é muito curta, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a vida é muito curta, tem uma eternidade pela frente, a vida terrena é muito curta, e esta vida, ela vai, após a morte, continuar com Deus ou sem Deus, e é por isso que Jesus veio. Pode passar.
do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Por exemplo, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente. Amém. Então, vamos lá. Um pensamento não significa uma vontade já decidida, um desejo já concreto ali. Não, um pensamento é um pensamento, certo? Agora, esse pensamento poderá nos levar a esse processo de chegar a desejar e até a vontade e concretizar essa vontade, como também não, né? A pessoa no ano, vamos fazer um exemplo nosso, quantas coisas nós pensamos, né? Ah, não, mas eu não vou fazer. Ah, não, mas não vai dar para fazer. E você... Certo? E aí nós temos que fazer as escolhas, tá bom? E aí cada um, peça a Deus graça e sabedoria, né? Para não deixar que... não deixar ser vencido por pensamentos que não é o momento, não dá certo. As pessoas, por exemplo, se endividam, né? Porque pensou em ter uma coisa, vai lá, não quer nem saber, compra, né? Pensou em ir no lugar, ele não demora, ele não espera, já vai, não avalia. Então, é assim, é como se o vento fosse levando essa pessoa. Não pode ser assim, tá? Vamos lá. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva no Éden. Amém. Então, lá no Éden, né, que é sempre citado, é o que acontece na vida humana, é sempre assim, né? Pensamento, sentimento, desejo e ação. A nossa vida é isso aí. Então tudo isso tem que ser controlado. Então, muito cuidado a avaliar aquilo dali. Não deixa, né, ser levado por qualquer pensamento, tá bom? Esse é o cuidado que nós devemos ter, né? Pode passar. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, até ser enganada. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Ao acreditar na falsa elevação que teria, sereis como Deus. Gênesis 3,5. Certamente sentiu alguma emoção. Amém. Uma das estratégias de Satanás, irmãos, olha, uma das estratégias de Satanás é que ele sabe de uma coisa por recompensa, tá? Então, normalmente o diabo, Satanás, seus instrumentos, ele sempre vem oferecer alguma coisa, né? Pedindo algo, dando algo em troca, sempre. Olha, ele chegou para Jesus, teve a audácia de chegar para Jesus e dizer: se tu me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Então, nós temos que ter esse cuidado com, muitas vezes, aquelas ofertas que nós recebemos, né? Que a pessoa já vem convidando você, nos convidando para alguma coisa e já prometendo algo. Tenham cuidado com isso, porque isso é uma das estratégias de Satanás. Deus também chama o homem a certas ações e promete. Por exemplo, o dízimo, né? Quando o Senhor diz trazei, né, os dízimos, ele diz assim: e veja se eu não abro a janela do céu e derramo bênção tal, sem medida, né? Deus estava chamando o homem a provar da bondade de Deus, né? Só que Deus não precisa desses artifícios para nos convencer.
Mas o Senhor Deus sabe também, né, que muitas vezes o inimigo, o ser humano, ele é tentado, né, a negar às vezes algo que Deus pede, com medo de perder, né, de ficar em desvantagem, né? E às vezes Deus, em alguns momentos, o Senhor Deus mostra para o homem que com ele, Deus, o homem não vai perder, vai sempre ganhar, tá? E o diabo quer imitar Deus, né? Dizendo que a pessoa vai ficar rica, vai ficar milionária da noite para o dia, né? Por que a igreja é contra jogos de azar? Porque jogo de azar é uma proposta de enriquecimento, né? Enquanto milhares e milhares estão ficando mais pobres, jogando dinheiro fora, acreditando que vão ficar ricos. Aí 1 ou 2, 10, 20 de milhões de pessoas ganham muito dinheiro para poder alimentar a mente e o coração daquelas pessoas, para serem enganadas e gastar, e alguns ficam viciados. Tem aí uns jogos agora na internet, né, que as pessoas estão perdendo tudo, estão perdendo patrimônio, estão perdendo família, estão perdendo tudo, porque as primeiras apostas as pessoas ganham, depois eles vão apostando e vão perdendo, e a promessa é de que continue, porque você vai recuperar tudo que você perdeu, e quando pensa que não, já perdeu tudo e fica viciado. Tem pessoas viciadas hoje, passando por tratamento. Então, o diabo é enganador, né? Então, quando ele veio falar com Eva, ele disse assim: vocês serão como Deus, sabendo tudo, como Deus sabe. E ninguém nunca vai saber tudo, né, irmãos? Nem Satanás sabe tudo, né? Só o Todo-Poderoso, o Eterno, é que sabe todas as coisas, né? Porque inclusive o diabo, um anjo caído, foi também criado por Deus, né? Então, assim, qual é a alerta para nós aqui, tá? Aqui em 1 Timóteo 2 e 14 diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, né? Por que pesou mais sobre a mulher? Porque ela foi a porta de entrada, né, irmãos? Ela foi a porta de entrada. Mas, na verdade, era ser humano, tá certo? Era ser humano. Mas Deus mostrou que, apesar da mulher a porta da salvação também, foi por ela que Jesus veio ao mundo, né? Então, assim, de forma que o Senhor Deus está dizendo, não é concordar com o erro das pessoas, né? Mas buscar uma forma de recuperar essa pessoa, de restaurar essa pessoa, tá, irmãos? Então, no caso de Eva aqui, não é só a mulher que é fraca para o pecado, o homem também é fraco, mas o inimigo, sabendo que a mulher ela era mais emoção, ele foi na fraqueza da mulher, tá? E a mulher, Deus fez ela um ser mais emocional, para cumprir com uma missão, irmãos, de cuidar, né? A mulher sabe cuidar melhor do filho, das coisas. Muitos homens só conseguem organizar a vida quando eles encontram uma mulher, né? O homem encontra uma esposa, uma mulher, muitos testemunhos que foi quando ele conseguiu organizar a vida dele também, né? Então, assim, todos têm valor e têm importância, né? Eu não gosto de olhar para essa passagem condenando a mulher. Não, ela foi uma vítima de Satanás, né? E às vezes um coração mais mole, mais sensível, também mais tendencioso a ouvir mais, né? O que aconteceu com ela, né? Mas ao mesmo tempo também, se os irmãos forem ver, as mulheres, elas superam os homens em quantidade de servir a Deus, amém? Vocês podem ver que em quase todos os locais, reuniões, trabalhos, a mulher quase sempre, quando é uma ação coletiva mesmo da comunidade, a mulher sempre está em número maior. O número maior de apoio a Jesus foi de mulheres, o número maior dos apóstolos de apoio foi as mulheres, né? Então, elas também são mais receptíveis, elas são mais meigas, né? E a gente tem que entender o papel de cada um e ajudar, tá bom? Vamos lá?
O próximo passo foi a manifestação do desejo que gerou a ação. Tomou do fruto e comeu. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3:6. Então, assim, nós devemos estar em alerta, né, irmãos? Já foi falado aqui anteriormente, a vontade do outro, a decisão do outro. Não é porque nós gostamos da pessoa, amamos a pessoa, que nós vamos aceitar o que é errado. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Independente se é relação de esposa e esposa, pais e filhos, por mais amigo que seja, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque às vezes as pessoas também caem em armadilhas, né, para agradar o outro, né? Então, muita vigilância, tá? O que é certo, segundo Deus, a palavra do Senhor, não muda em circunstância nenhuma. Pode passar, né? Fraqueza de vontade. Franqueza. Não, é franqueza? Volta aí. É fraqueza de vontade. Vamos lá, para a gente entender melhor. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Amém. Então, é isso que eu falei. Muito cuidado com a vontade do outro, né? Tá? Ah, mas foi o outro que me deu. Não importa. Tá? A mesma coisa é ser cúmplice, né? Ser cúmplice. Às vezes acontece algum mal feito e a pessoa estava ali e não fez, mas estava presente, estava apoiando, assim, no sentido moral, né? Vai ser cúmplice, tá? Vai ser cúmplice. É a vontade do outro, né? Entendeu? Então, às vezes, eu não queria fazer isso, eu não gostaria de fazer isso, mas o meu esposo quer. Tá bom, se for uma coisa boa, não vai trazer problema, amém por isso. Ou então o esposo, mas a minha esposa quer. É importante que o casal, vou falar especificamente do casal, que é uma relação mais íntima, mais profunda, que o casal se comunique, fale o que um pensa, o que o outro pensa, a vontade de um, a vontade do outro. Agora, tem que lembrar sempre que nós temos uma referência acima de nós, que é Deus, é a palavra de Deus. Se o esposo ou a esposa quer alguma coisa diferente um do outro, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. O caso de Ananias e Safira, a gente não sabe quem foi dos dois que decidiu, né, por aquele projeto maligno, né, de vender a propriedade e dar a entender para os apóstolos que estava dando o dinheiro todo da propriedade, estavam mentindo, né? O homem veio, né, e fez a oferta como se era o valor todo. Deus revelou que era mentira. Pedro repreendeu duramente ele foi sepultado. Quando os rapazes chegaram, a mulher também chegou confirmando a mentira, morreu também. Os dois foram sepultados no mesmo dia, né? Porque concordaram com a mentira, né? Então, assim, ali não diz de quem foi a ideia, né? Tá certo? Mas isso não importa, apesar do momento que eu concordo com o erro do outro. Senhor, eu estou fazendo porque o meu esposo, que é a minha esposa, porque o pastor é meu amigo, porque o irmão, não tem nada a ver. O que é certo, o que é errado, não importa a vontade do outro, amém? Então isso é muito importante, nós temos essa consciência, porque muitos erram em consequência de outro, tá? Eu já vi pessoas concordar com pessoas cometendo coisas grosseiras dentro da igreja, e eu dizer, você não está vendo tal? Não, mas ele é uma pessoa muito boa, ele me ajuda, ele sempre que eu preciso. Não, mas uma coisa é a pessoa e outra coisa é o que é certo e o que é errado, não importa quem é. Então a gente tem que ir por esse caminho, tá, irmão? Porque senão nós nos tornamos cúmplices e participantes da mesa dos demônios.
vamos logo bem longe, né? Vamos para frente. Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar, aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Erradas, tomamos plenamente conscientes de suas consequências, da violação de uma restrição alimentar à conduta mais graves. Muitas vezes, o desejo fala mais alto que a razão. Então, meu irmão, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não importa por onde ele vem, é do diabo, é do inimigo, está repreendido, eu não quero, e lute. Pode passar. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Vícios e compulsões arrastam multidões. Pode libertar o ser humano de prisões espirituais. João 8,36, Romanos 1,16. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Amém. Então aqui, irmãos, é uma ideologia, uma ideia que é de muitos anos, né? A busca do prazer pelo prazer, tá? O que é isso? Eu faço porque eu sinto prazer, não importa as consequências. Isso é se destruir a si mesmo, né? Se destruir a si mesmo. E Jesus veio exatamente para nos libertar dessas práticas, né, descontroladas, né, da humanidade, alimentada, é claro, por Satanás e por seus instrumentos, né, que normalmente as pessoas que são instrumentos de Satanás para levar as pessoas a viver esta vida do prazer, não importa as consequências, né, importa é você sentir prazer carnal, né, não importa as consequências. Essas pessoas normalmente estão arquibilionárias, estão ganhando muito, né? Tá certo? Pelas as corrupções, né? Os desvios de conduta, né? Casos aí de até uma situação agora foi descoberta, né? Muita coisa não é descoberta, né? Até crianças, meninas de 10 anos, uns 12 anos, né? 15 anos, né? Aliciadas, né? Para se prostituir, né? Inclusive exibir os corpos, né? E com isso eles enriquecendo e dando pequenas quantias de dinheiro aos pais dessas crianças, né? Em troca dessa destruição moral, deste prazer caríssimo, né? Tirando, né, a vida, a dignidade dessas crianças que dificilmente vão se recuperar um dia, vão levar para a vida esse trauma, só um milagre de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ter prazer, nós podemos ter alegria em coisas certas, em coisas decentes, em coisas que glorificam a Deus, porque o diabo diz para muita gente: negócio de ser crente não tem graça. Tem toda a graça, tem a graça de Deus, e nós temos uma vida, né, melhor, mais saudável fisicamente, né, saúde mental e muito mais espiritual, irmãos. Eu tinha muitos prazeres em jogos de futebol, de dança, de bebida, mas nada, irmãos, dessas coisas faz mais sentido para mim, porque o prazer que eu sinto hoje em Deus, no Espírito Santo, em servir ao Senhor, e a alegria de, depois que partir desta vida, ter a promessa de estar com o Senhor eternamente, tudo isso, meu irmão, compensa largar todos esses prazeres destruidores, desejos da escravidão à redenção, a experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto.
mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Salmo 106, 14, 15. Amém. Então, sempre que o povo, irmãos, fez a opção pelos desejos carnais, tá? Por Deus ter dado o livre-arbítrio, Deus permite, e a pessoa vai sofrer as consequências, tá? Então, muitas pessoas decidem por fazer aquilo que elas querem, né? E aí as consequências vêm. Tem um exemplo aqui do próprio povo de Deus, né? Que padeceu no deserto porque preferiram seguir o desejo do coração deles. Pode passar. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar por seus desejos. Números 11, 5, 6. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Número 11, 5, 6. Pensavam, sentiam, haviam sido libertos com mão forte. Êxodo 22, Deuteronômio 26, 8. Amém. Então, veja aqui o exemplo do próprio povo. Quando saiu do Egito, no deserto, eles padeceram, sofreram, né, porque não é fácil, mas Deus não lhes deixou faltar pão e água, amém? Só que eles queriam os banquetes, né? Na verdade não eram os banquetes, era a sobra dos banquetes, né? Que eles comiam, que era farto. Só que eles diziam de graça, não era de graça, eles pagavam alto preço, eles trabalhavam exaustivamente para os reis, né? Para ter aqueles banquetes, eles comiam das sobras, né? Mas eles, diante de Deus, eles revelaram uma ingratidão enorme, né? Porque Deus tirou eles da escravidão e eles estavam no deserto para conhecer a Deus, né? E eles lembraram do Egito. Então, tem pessoas, irmãos, lamentavelmente, ainda dentro da igreja, que por não ter tudo que deseja dentro da igreja, tá? Eles ficam tristes, ficam depressivos, irmão Rita, ficam angustiados, né? Por quê? Porque ainda está na carne. Se tivesse um espírito, ele estava feliz, porque ele ia desfrutar da graça de Deus, tá? Então, eles murmuraram do Senhor, né? Como é que o Senhor tirou eles de lá para eles estarem ali no deserto? Então, tem pessoas ainda que, por não entender as coisas de Deus, acham que não é bom estar na igreja, porque lá no mundo ele faz o que ele quer, ele usa o que ele quer, e na igreja tem limitações. Mas todas as limitações que Deus coloca para nós é para a preservação da própria vida, da própria dignidade, da moral, tá? Então, tem muitas pessoas no mundo que fazem o que quer sim, mas muitos estão sendo envergonhados, né? Perdendo depois muitas coisas, inclusive a dignidade e a família. Então o preço é muito alto, né? Então é melhor com Deus, mesmo com pouco, tá? Até porque Deus sabe que tem pessoas que não podem ter muito, né? Porque senão elas se perdem também, né? Tá certo? Então tudo que Deus nos permite, irmãos, é para o nosso bem. Amém? Você tem essa fé? Então segura a bênção, pode passar. O culto aos desejos lhe trouxe terríveis consequências, perecimento e morte. Salmos 78, 29 a 33, números 11, 3, 34, 14, 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Número 14, 29.
Como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não vos deixemos levar por nossos próprios desejos. 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Amém. Olhe, meus irmãos, da geração que saiu do Egito, daquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos pereceram no deserto, porque murmuraram. Então, quem serve a Deus deve buscar entendimento, sabedoria de Deus, né? Para não murmurar, para confiar em Deus, para esperar no Senhor, para perseverar no Senhor. Porque quem já serve a Jesus, quem está na casa de Deus, irmão, quem já tem uma vida com Deus, irmãos, e acontece alguma coisa, alguma dificuldade, alguma situação embaraçosa, deixar a igreja, os caminhos do Senhor, murmurar, não vai mudar. Você deve permanecer, tá? Mas o inimigo se aproveita, às vezes, das nossas necessidades, às vezes, das nossas dificuldades, tá? E começa a nos arrastar de volta para o Egito, né? Então, vamos vigiar, meus irmãos, tá bom? Porque nosso caminho é para o céu, é para a glória. Vamos lá. Os desejos na era cristã. O drama dos desejos continua na era cristã, com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Romanos 6, do 3 ao 6, do 11 ao 14. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Amém. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, irmãos, todos nós, em algum momento, vivemos essas crises, esses conflitos. Onde é que está a nossa vitória? Perseverar no Senhor, esperar no Senhor. Aqui nós temos repetido nessas aulas, né, que é muito importante buscar a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, aquilo que nós não entendemos o porquê, né, nós esperamos, confiamos e deixamos nas mãos do Senhor e vamos continuar servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Pode passar. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17. A carne, sarx, natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos, que são contrários ao Espírito, às obras da carne. Pode passar. Vê-se então em nosso interior uma luta travada. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo sua direção. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5,18. Amém. Pode passar. A decisão do homem redimido. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Romanos 8,5. Amém. Pode passar, está bem claro. Isso é resultado de sua nova natureza. Efésios 4:24, 2 Coríntios 5:17. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito, nos dedicar ao processo de mortificação de nossa carne, a velha natureza. Romanos 8, do 11 ao 13. Colossenses 3:5. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, mas não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Romanos 8, do 11 ao 13. Amém. Então aqui está só mostrando, né, que o homem, antes de conhecer a Deus, ter uma vida com Deus, e agora em Jesus Cristo ele é uma nova criatura, é uma nova vida, é uma nova forma de pensar, de desejar. Sua vontade agora está sempre alinhada à vontade de Deus. Então é aí que está realmente a nossa vitória, meus irmãos, de ter uma vontade, né, que venha se consumar naquilo que glorifica a Deus. Pode passar. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. Gálatas 5, do 22 ao 25, 1 João 3, 6. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com 5, capítulo 5, do 22 ao 25. Amém. Pode passar. Os ensinos sobre os desejos em Tiago. Atração e engano. Tiago 1, 14, 15, trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência, epitúmia, com o sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Tiago 1, 14. Amém. Pode passar. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. Amém. Então, muito cuidado, irmãos, porque os sentimentos, tudo isso que nós estamos falando aqui e a própria vontade, às vezes a pessoa ela se convence de algo que não é certo pelo desejo do coração dela, de ter alguma coisa a todo custo, né? A Bíblia também fala de um coração, né, ou de uma mente cauterizada, né, que não sente mais o mal e as suas consequências, leva em conta só os seus interesses. Então, muito cuidado, porque isso é uma armadilha, tá certo? Tudo na nossa vida nós temos que ser muito sincero consigo mesmo e diante de Deus, tá? Para nós não cair no próprio engano, né? Porque quantas pessoas que enganam-se a si mesmo. Pode passar. Abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nossas decisões. Então, o que é abortar um pensamento, um desejo? É não deixar ele ir avante. É buscar a Deus e fazer com que aquilo dali, desapareça da sua vida. Aquilo não siga pensamento, não te leve a ter sentimento, né, a desejar aquilo dali, não. Bateu na mente, já começa a lutar contra e fazer com que aquilo não venha se concretizar, tá bom? Chegando ao ponto de cometer o erro, o pecado, né, aquilo que não agrada ao Senhor Deus e que nos traz danos, tanto espiritual como material, físico, né? E aí vai, pode passar. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando a barreira da consciência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1,15. Então, a própria palavra do Senhor mostra, né, esse processo na vida do ser humano.
que se ele não cortar, não abortar, que é fazer com que não continue, né, na sequência, infelizmente vai chegar a esse ponto, né? Vai ser concebido, vai gerar um desejo, uma vontade, e você vai praticar e infelizmente vai morrer, como aconteceu com Adão e Eva, né? E todo aquele que peca, pode passar. Que o Senhor nos livre de toda a tentação. Mateus 6,13. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Mateus 26:41. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6,13. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Então, ser tentado não é pecar. Ser atingido por um pensamento, por um sentimento, ainda não é o pecado. O pecado é quando isso torna-se um desejo, que aí você imagina, começa a criar, começa a querer a todo custo. Estamos falando daquilo que é errado. O que é bom, vai avante, amém? Receba a bênção, mas aquilo que é mal, barra, resiste, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, nosso Senhor, disse: vigiai, antes de orar, porque quando não vigia, irmãos, não tem mais força para orar, já morreu. Pode passar. Conclusão, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a vossa existência. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vida sadia e ativa. São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independente da fase da vida. Salmos 92, 12 a 14. Glória a Deus. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir as classes. Classe Soldadinho de Cristo. Então vocês vão me chamar e orar e eu responderei. Jeremias 29:12. Maravilha. A classe Soldadinho de Cristo tem 8 alunos matriculados, 7 dos seus alunos ausentes, 1 presente, 2 visitantes, que é o Enzo Gabriel e a Ana Laura. Segunda-feira. Classe Sol da Justiça. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que sua mãe ensinou. Provérbios 6:20. Parabéns para a classe. A classe Sol da Justiça tem 7 alunos matriculados, 3 dos seus alunos ausentes, 4 presentes. Classe Jovens e Adultos. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Mais uma vez. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Glória a Deus. A classe Jovens e Adultos tem hoje 36 alunos matriculados, 25 dos seus alunos ausentes, 11 presentes, 2 visitantes, que é a Ana Kelly e a nossa irmã Antônia. Chegou por último, mas já contada como visitante. Total de assistência de 13 alunos. Que Deus abençoe toda a classe em nome de Jesus. Amém, queridos? Convido o pastor Vicente para dar encerramento. Irmãos, vamos orar ao nosso Deus, agradecer ao Senhor por esta aula. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor,
por este momento maravilhoso na presença do Senhor, que este ensino, que a Tua palavra, meu Deus, tudo que nós aprendemos hoje, o Senhor venha multiplicar nas nossas vidas, venha nos dar fé e poder para viver. Abençoa, Senhor, essas crianças com saúde, as lições, as palavras que foram ministradas sobre elas. Espírito Santo, vem abençoar para elas guardar no coração, guarda cada família, cada lar, livra-nos de todo mal, Pai. Nos dê uma noite de paz, de descanso. Abençoa, Senhor, também aqueles irmãos que estão enfermos, o diácono Silvio, dá a saúde dele, a nossa irmã Francisca Vidal, dá a saúde dela. Abençoa também o meu cunhado Francisco Moura, dá vitória a ele nesta causa. Meu Deus, a nossa irmã Liduína Santos, a nossa irmã Lourdes Girão, abençoa meu pai, nossa irmã Maria Amélia, diaconisa José, todos aqueles que estão enfermos, faz um milagre, repreende, Senhor, todo o mal, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com a igreja do Senhor em toda a terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor, glória a Deus.